Começou, viu, gente? Bora lá. Então, gente, nós já estávamos nas últimas aulas estudando os diversos aspectos da arquitetura. A gente passou por aspectos funcionais, passamos por aspectos climáticos e vimos aspectos sociais e copresenciais, né? Que cada um deles vai ter a sua importância, um determinado quesito, vai ser necessário planejamento facial em arquitetura. Hoje a gente vai começar a estudar aspectos plásticos. Quem está assistindo em casa, depois vai ter que dar uma passadinha no vídeo que fala sobre psicologia Gestalt, que está também no meu canal, na sequência. Oi? Os vídeos que eu passei agora estão lá. Então é porque eu estou falando porque quem vai assistir mais tarde, depois, ou quem faltou a aula, ou o pessoal que assistiu das faculdades, que eles assistem nossas aulas também, não sabe que a gente teve uma visão prévia desses vídeos antes da aula iniciar. Então eles podem não entender do que a gente está falando, então eu estou avisando para assistir em casa. Vai ter que assistir Psicologia da Gestalt e vai ter que assistir Arquétipos e Inconsciente Coletivo, que está lá na minha listagem, para entender o que a gente está discutindo. Então, o que a gente começou a ver como base, primeiramente, antes de eu entrar? A nossa disciplina aqui, a parte plástica dela, vai tomar como embasamento teórico, para o que vocês vão usar como argumento para apresentar o projeto de vocês, e como também ferramenta de trabalho para a desenvoltura plástica dos projetos, o conhecimento que a gente está pegando teórico aqui, que vai ser baseado especialmente em Gestalt, mas não somente em Gestalt. Então, para entender Gestalt, eu falei mostrei para vocês um pouquinho de Jung, de inconsciente coletivo, e a gente vai ver um pouquinho de psicologia Gestalt também. Primeiramente, por que eu passei Jung? Porque a Gestalt, ela nasce um pouco influenciada também na psicologia junguiana, que é, na verdade, psicologia, e depois que briga com Freud, ele dá o nome de psicologia analítica. O Jung, ele é um estudioso da psicologia que acredita que o ser humano, ele tem uma capacidade inata, ou seja, ele nasce com a capacidade de interpretação de determinadas percepções sensoriais, e isso ninguém precisa ensinar para ele. E em concordância com a Gestalt, a gente vai ver similaridades, porque a Gestalt também acredita que o ser humano nasce com a capacidade de compreensão do todo, e essa compreensão do todo faz com que ele busque em tudo que ele analisa na sua percepção visual uma integração das partes com o todo, e que todo ser humano, quem é gestaltista, acredita que todo ser humano tem a condição de olhar para as coisas e identificá-las como totais ou como partes. E quando ele vê que uma coisa é incompleta, ele busca aquilo que faz com que ela se torne um todo. Mas essa é uma das premissas da Gestalt. E que vai acabar tendo relação com o inconsciente coletivo. Aquilo que o cara falava lá no vídeo sobre inconsciente coletivo, na verdade interessa para a gente um pouco a questão dos arquétipos. Por quê? Existem questões que a gente aprende, mas existem questões que nascem com a gente. Se existem questões que nascem com a gente, existem situações de análise plástica. Para, Miguel, que esse negócio está me deixando cego aqui. O bicho fica aí tirando foto de mim, guardando. Não, para de me amar tanto assim, rapaz. Para com isso. Deixa para depois, eu posso para você. Agora não, que eu fico cego, rapaz. Ou se não, tira essa luz daí do negócio, aí você me filma. Não tem problema, eu deixo. Tá. Fala, deixa que o macho vai ficar bravo daqui a pouco, vai. Sim, voltando aqui, gente. Peraí, viu? Vocês até me tiraram. Eu me perdi completamente do assunto, estava falando de. Tá bom. De psicologia analítica, de psicologia Gestalt. Por quê? Gente, Gestalt, durante um bom período do ensino de arquitetura na Europa, depois por influência da Europa aos Estados Unidos e até o século passado aqui no Brasil, foi uma das correntes que eram base da formação de quem trabalhava com arquitetura e com arte.
porque o século passado foi o auge das análises perceptivas. Então, até hoje ainda é prerrogativa de quem estuda design estudar Gestalt. As escolas de arquitetura, por algum motivo, elas estão cada vez mais se distanciando da compreensão de Gestalt, que eu acho uma pena, porque percepção visual é uma coisa que não dá para você passar sem saber quando você é arquiteto. Então a gente vai tentar focar e tentar resgatar essas coisas que foram perdidas. Os estudantes de design até hoje, eles estudam Gestalt bastante, bem mais do que a gente. Mas ela era conhecida inclusive como psicologia da forma, porque a maioria dos estudiosos dessa área, elas expunham as pessoas a percepções de elementos formais e esperava delas certos resultados. E o que eles descobriam? Que você não precisava ensinar para essas pessoas nada para que elas percebessem aquelas determinadas configurações que eles imaginavam. E aí vocês viram lá, como princípio de Gestalt, algumas leis, né, que na verdade eu entendo como alguns princípios da Gestalt. O princípio de formação fundo-figura, ou seja, você consegue identificar melhor quem é um elemento que você está percebendo quando alguém se distancia dele em termos de contraste, de cor e de posicionamento. Aí tinha a questão da lei de fechamento. Nosso cérebro tem uma tendência natural a completar alguma coisa que está incompleta até por um princípio básico da Gestalt. A gente, quando encontra alguma coisa que vai se completar, ninguém precisa ver o fim para saber o que ela é. A gente autodeduz. E até por uma condição de fechamento, a gente enxerga no mundo muitas coisas que não estão lá, mas a gente foi induzido pelo que o nosso cérebro resgatava. Quem lê um pouco de psicologia analítica e se baseia em Jung para entender psicologia e percepção visual, vai resgatar essa ideia de que a gente tem na nossa composição cerebral informações genéticas que foram resgatadas quase que como instintos, apesar de existirem estudiosos que afirmam. Vocês viram lá a comparação que ele faz, né, entre software e hardware. Ele tenta fazer um paralelo da informática com o corpo humano na questão da mente, da percepção, da psicologia, e ele acredita sim que existem impressões mentais que são herdadas na genética. E eu particularmente, já é uma leitura minha, eu acho que o ser humano precisa dessa carga inata para sobreviver, porque o que seria da criança quando ela nasce, se ela não tivesse, se ela tivesse que alguém ensinar ela a mamar? Uma criança que ainda não tem a menor condição de entender o que a gente fala ao se comunicar, ela precisa nascer com o instinto de morder, de sugar e de se alimentar. Ela tem um instinto natural de chorar para poder buscar por ajuda e alguém atender que ela está precisando, sentindo dor, calor, seja lá o que for. Então tem certas coisas que a gente faz, a gente não precisa aprender para sentir elas. Todo ser humano sente de maneira mais ou menos semelhante, e essa parte variável, para o que a gente vai usar como referência aqui, como base de estudo, ela não interessa para a gente no primeiro momento, mas vai interessar no segundo momento. Por quê? A gente quer estudar aqui, na ótica dessa disciplina, o que objetivamente é ferramenta de trabalho para que o arquiteto crie uma composição e ela seja bem percebida ou mal percebida por outra pessoa que observa aquele elemento. E normalmente quando você busca essa composição e existe uma lógica, as pessoas fazem julgamento de valor. Isto é bonito ou isto é feio. A maioria dos estudiosos, dos teóricos de estética, eles vão dizer que não existe essa coisa do bonito e do feio. Eles vão dizer que existe o aprazível ou não aprazível, o bom e o ruim. Porque, querendo ou não, quando a gente faz um conceito moral de alguma coisa que era plasticamente bem resolvido, ou formalmente bem resolvido, ela pode passar a não ser, né? Uma mulher pelada pode ser lindo dentro de um determinado critério, porque ela tem uma forma escultural, mas se ela é pelada no meio de um ambiente público, ela pode ser imoral. Então ela já não vai ser mais tão linda quanto ela seria se ela tivesse numa revista de nudez, onde ela é um objeto de apreciação, inclusive artístico, além do desejo sexual, né? E querendo ou não, desejo sexual é também um indicativo de beleza, porque passa por um conceito também de desejo. Desejar é um conceito estético. Por que a gente quer uma casa grande? E a gente acha grande. Oi? Na praia do na praia do nudismo pode rolar a relação de desejo, mas a gente está no meio. O cara luta com alguma coisa ali, quando é que esse fica usando ali?
Filho, eu nunca fui na escola, numa praia de nudismo. Eu não sei descrever a sensação que você está falando aí. Mas, independente de estar na praia de nudismo ou de estar em outro local, desejo é uma coisa que faz com que a gente ache uma coisa mais bonita ou não. Né? Provavelmente a maioria dos homens, por uma questão cultural, não sente desejo por outro e, portanto, normalmente não acha o outro bonito. Pronto, então normalmente ele vai achar uma mulher bonita porque é um autodesejo, como uma casa. Uma casa é bonita pra gente quando ela é grande, porque grande quer dizer poder, quer dizer que você tem um determinado padrão financeiro e isso se torna bonito pra gente. Como várias outras referências. Uma mulher burra pode não ser tão bonita quanto ela era antes de abrir a boca. Isso muda de configuração. E eu não estou querendo dizer para vocês que esses valores morais, simbólicos, eles não vão ter influência na composição do que a gente vai fazer. Porque é uma forma muito bonita, mas que ela parece um pênis, aos olhos de quem vê pode parecer feio só porque parece com um pênis. Porque ele tem um valor moral. Ele não é somente uma forma bonita e expressiva, gestaltmente falando, né? Em termos gestalt, em termos de composição formal. Ele tem um significado para a nossa apreciação. E ele vai ser mal julgado, como por exemplo, tem um artista pernambucano que o alvo dele é só isto. Ele só faz pênis, vaginas, bunda e variação dessas três coisas, tudo juntos, misturado com animais. No dia que eu expus, isso eu ponho muito para os meninos de paisagismo, porque a gente estuda esculturas para fazer a composição paisagística e eu mostro vários artistas. Aí chega uma hora que eu mostro o Brenan também para eles. E aí surgem críticas, mas pô, o cara faz essas coisas, não vai que ele bota Bilal, Pechereca. Bom, é um motivo cultural, tem a ver com a cultura pernambucana, com história específica dele também. Ele lá é uma referência, mas enfim. Muitas pessoas vão julgar ele mal, porque eles têm valores morais e eles não apreciam somente a forma que está lá. Só que a gente, na nossa disciplina, nós não vamos focar nesse julgamento cultural. Por quê? Essa é a parte subjetiva da arquitetura, essa é a parte subjetiva da parte plástica, da parte artística, que vocês estudam, inclusive, demais nas outras disciplinas que não na minha. Na minha disciplina, eu estou focado em projeto. Eu quero que vocês consigam estimular a percepção de uma pessoa e a maioria das pessoas terem aquele estímulo e ter aquela reação. Esse é o objetivo, normalmente, da maioria dos arquitetos, produzir algo que a maioria das pessoas julguem belo por uma questão formal. Agora, é óbvio, vai ter influências culturais, simbólicas, morais, também, não vou descartar. Vai ter um momento que vai falar só de simbolismo, mas vai dar uma isolada nisso para que a coisa fique mais, como é que eu diria, didática para vocês. Já que a gente começou a falar de Gestalt, vamos ter uma abordagemzinha um pouquinho mais explicativa. Então, bora lá. Os estudiosos de Gestalt acreditam que o nosso cérebro fica buscando nas composições a que nós temos acesso visualmente uma reestruturação daquilo que a gente identifica como deficiente. Por exemplo, se eu vejo uma mulher de cabelo curto, é comum na nossa cultura esperar que ela tenha cabelo grande, e a gente vai julgar inicialmente. Um ser humano qualquer, se eu vejo ele faltando um olho, a gente provavelmente vai achar feio, porque para nós, uma estrutura completa, ela tem dois olhos, não somente um, então a gente provavelmente vai achar mais feio do que bonito. E isso, segundo, eu não estou colocando o que é o ideal para todas as possibilidades de leitura. O que nós estamos analisando aqui, gente, é uma ótica gestaltista, tá? Sobre a ótica gestaltista, análise dessa maneira. Tem várias óticas sobre a percepção plástica e do espaço visual. A gestaltista é essa. E a Gestalt também é uma concepção de percepção do espaço, onde tudo que se é julgado depende de um contexto. Não tem como você analisar se uma coisa ela está equilibrada ou desequilibrada, se você não sabe com a qual ela está sendo comparada. Por exemplo, eu posso julgar, por exemplo, que... Fale seu nome. Que o cabelo da Isabela é bonito. Tá? Mas o cabelo da Isabela é bonito no contexto do corpo da Isabela, que tem os olhos lindos, que tem um tracinho delicado, um rostinho pequenininho,
e que se configura na percepção visual de uma mulher, que tem um gesto feminino, e aí eu vou julgar como belo o cabelo dela no contexto do corpo dela. Mas imagina o que seria eu pegar esse cabelo dela e botar no corpo do Saulo. Ia ser, né, ia dar um travecão gigante, né? Ia ser uma coisa desequilibrada. Por quê? Eu ia usar o Miguel, rapaz, mas o Saulo é um exemplo melhor. O Saulo é maior. Eu queria sacanear o Miguel, mas o Saulo era um exemplo melhor. Agora vamos pensar no outro contexto. Pode-se chegar à percepção de que o rosto, eu vou isolar. Pode ser que uma mulher olhe para o Saulo e diga que o nariz dele é bonito. Sei lá, a mulher acha bonito o nariz grande. O Saulo, pelo tamanho dele, ele tem proporções corpóreas apropriadas para um homem de alta estatura. E aí, isso pode significar beleza para a percepção de outras pessoas. Mas imagina o que é eu tirar o nariz dele e botar na Isabela. Horroroso. Ninguém está vendo. Ninguém sabe se é ou se não é. Bom, eu acho bonito. Eu estou olhando você e o Saulo, eu estou vendo o nariz dele assim umas 4 vezes maior que o seu. Então, dá para fazer essa comparação porque o Saulo tem essa disparidade em relação a você. Então, o que acontece? A maioria de nós tem uma preconcepção, lógico que não em tudo, mas de algumas coisas que a gente identifica como aprazível. Não sei se dá para dizer como bonito ou como feio, assim, de maneira fixa. Não existe isso, pelo menos com os teóricos da estética e da filosofia. Eu discordo um pouquinho, acho que tem, mas eu não quero defender essa bandeira, porque não é o meu papel hoje aqui. Eu quero que vocês entendam um pouquinho só de Gestalt, um pouquinho das psicologias que tem a ver com a formação, configuração e percepção do espaço visual. E outra coisa que é prerrogativa da Gestalt. A prerrogativa da Gestalt é que a gente tem uma capacidade de leitura diferente do todo em relação às partes, que eu acabei de falar. Você sempre, quando soma as partes de uma coisa, você vai ler uma outra coisa. Se tiver 10 objetos, quando eles estão agrupados, você não lê 10 objetos, você lê os 10 objetos e também o que eles significam quando se agrupam, formando um 11º, que é essa leitura do todo. Olho, mais nariz, mais boca, mais cabelo, não é somente olho, boca, nariz, cabelo e tudo, é rosto, sabe? É a maneira como eu interpreto quem você é para mim. Então é mais do que um olho, mais do que uma boca, mais do que somente essas coisas. Não são partes do ser humano, não são órgãos para mim, eles são a Isabela, que é mais do que os órgãos da Isabela. Está entendendo o que eu quero dizer? A Isabela para mim é um ser humano, a Isabela para mim tem um caráter, a Isabela para mim é uma leitura de um todo que eu não teria se eu tivesse só com o seu olho aqui para analisar. Se eu pegasse as partes do seu corpo e fosse juntar, se eu não pudesse ver todas ao mesmo tempo, eu não veria Isabela. Agora, vendo ela separada, eu vejo o quê? Órgãos, mas quando eu junto eu vejo a Isabela, que é mais do que órgãos. Entenderam? É isso que normalmente o gestaltista ele quer defender. Então a gente vai ver em situações de caráter visual que a gente vai poder, a partir dessa teoria, estudar o princípio gerador de Gestalt. Por exemplo, a questão de proximidade. Uma coisa é eu ter um elemento que está lá distante, a outra é aproximar. Cabe no exemplo que eu dei agora do rosto. Eu não consigo saber se o rosto é bonito se eu estou com o olho lá distante, isolado da pessoa. Eu preciso juntar esses elementos. E uma vez que eu aproxime ou junte alguém, eu vou entender se aquilo é mais bonito ou mais feio quando está mais próximo ou mais afastado. Porque o significado deles muda para quem está observando. Por isso que a gente sempre tem que ter essa relação de que é contextual tudo que se faz em Gestalt. A gente nunca pode analisar, aliás, na minha concepção, tudo que se analisa em arquitetura, até as questões técnicas que a gente estudou funcional, não dá para você isolar um elemento e dizer, funciona bem em qual condição, sobre qual índice de insolação, em qual fachada que isso aqui está, um quarto,
numa sala. Não vai ser diferente na questão visual. Precisamos saber quais são os elementos que constituem as partes antes de chegar numa resolução final de conceito. E a gente vai perceber também, peraí, tá? Sim. Questões como, por exemplo, semelhança. Quando a gente vê elementos que são parecidos, a gente tem tendência natural, por essa preconcepção inata que a gente agora estudou, que a gente viu nos vídeos, a querer juntar e categorizar eles. Se eu pego e vejo um grupo de elementos aqui formados, onde eles estão vermelhinhos, meu cérebro automaticamente cria um grupo aqui, ó, fazendo a repartição com esse formato aqui, ó, porque eles estão na cor vermelha. Então a gente associa quem é semelhante, quem é semelhante, quem é diferente de quem é diferente. E a gente tem uma outra leitura do objeto porque tem essa forma de organização. A gente aqui, por exemplo, me respondam rápido, gente. Temos a linha A e a linha B, qual é a maior? Só que vocês sabem que isso aí é um engano fatal, formado simplesmente pela maneira como a gente organizou os objetos e o contexto que ele está, né? Porque as duas linhas têm exatamente o mesmo comprimento. Só que a maneira de organizar ela com outras linhas oblíquas que mudam a sua percepção fez com que a gente percebesse uma grande ou pequena. Ela não tem grande ou pequena. Gente, a mesmíssima coisa a gente que é arquiteto faz com as pessoas. A gente muda as peças e a pessoa chega, caramba, está mais bonito que ficou maior. Não tem nada de maior, ele só organizou diferente para dar a percepção visual de que aquilo é maior. Porque naquele contexto podia ser que maior fosse bonito. Tem coisas que num determinado contexto, para a gente, maior é bonito, menor é feio, né? Eu até uso... Vocês sabem que eu apelo muito para a explicação sobre a percepção também sexual, né? Para dar meus exemplos. Então não vou perder essa chance não. Ainda mais que Miguel adora, né? Quando eu puxo esse assunto. Ó. Ele não tá nem aqui, ó. Não tá nem entendido. Mas sei que agora quando eu falar ele vai acordar. Por exemplo, vocês já perceberam o que a gente comenta, por exemplo, sobre beleza de corpo feminino no Brasil e o que se entende como corpo feminino em termos de beleza nos Estados Unidos? Tem uma diferença básica, não tem, na apreciação do homem nesse sentido? A gente acha bonito aqui bunda de mulher brasileira, né? E lá eles acham bonito seios, né? Eu teorizo, cá para mim, diante das coisas que eu estudei, e talvez cada um de vocês vai ter uma outra percepção, uma outra análise, que eu acredito que o homem tem uma capacidade de percepção visual. Isso é uma coisa, gente, que eu acho que é inata do homem. Existe na genética do homem e da mulher diferenças, e para mim o homem ele tem capacidade de percepção do todo, e ele enxerga grandes dimensões com uma facilidade. Ele tem tendência natural a se afeiçoar pelo que tem maiores dimensões. Tanto que normalmente arquitetos de grandes obras são homens. Arquitetos que fazem detalhes menores normalmente são mulheres. Para fazer interiores tem mais mulheres do que homens envolvidos nesse projeto. Por quê? A percepção do detalhe, da minúcia, da coisa pequena, a mulher que tem. Quando a mulher faz um detalhe de um brinco com aquela pedrinha desse tamanho vermelhinha, que é o grande detalhe da noite para ela, que ela acha que ela está arrasando para ela e para as amigas dela, porque o homem não tem essa condição inata de perceber detalhes pequenos. Obviamente que eu não estou dizendo, gente, que todo homem se enxerga que é grande e toda mulher enxerga detalhes pequenos. Nós temos diferenças culturais, nós temos treinamentos que a gente é exposto ao longo da vida da gente, que dá a cada um de nós individualizações e possibilidades de ter capacidades e percepções que não são a básica. Mas geneticamente há uma diferença dentro da nossa retina que nos diferencia homem de mulher. Nós temos, por exemplo, uma quantidade de bastonetes maiores, já vocês mulheres têm maiores cones. O que isso dá a vocês também? Maior percepção de cor. Homem, quando ele passa na frente de uma parede, aí lá a mulher, aliás, quando ela passa frente de uma parede, ela passa e faz, nossa, esse rosa fúcsia ficou bom, sei lá o quê, ou se não é um rosa, sei lá, rosa choque, rosa isso, rosa aquilo. Homem passa pela parede, pela frente, assim, ela é colorida, nem lembro, ela nem tinha uma parede colorida, não lembro que cor era essa.
porque não é uma coisa agora. Em contrapartida, exposição em grande quantidade de cor, isso não excita tanto a mulher, porque ela tem a quantidade de neurônios na retina maior que consegue ler cor. Ela não se incomoda tanto. Já o homem, quando está exposto a muita cor, irrita mais ele. A gente vai perceber que é uma tendência natural a utilizar ambientes que são para uso feminino mais colorido do que o masculino, porque isso dá um incômodo na percepção visual do homem. Vão ter estudiosos que vão defender N questões. Eu estou colocando a base que a gente está seguindo aqui, que é esta, onde eu estou buscando alinhar e baseado um pouco também em capacidades inatas, que a gente está estudando. Sim, e aí a gente vai querer chegar na justificação dessa questão que eu falei aqui da semelhança. Existem alguns conceitos, a gente inclusive vai estudar muitos desses conceitos que eu estou passando, como pregnância, só que ele vai estudar sobre uma outra ótica depois. Por quê? O que eu estou propondo para vocês aqui é um amadurecimento do que se estuda da psicologia aplicado à técnica de arquitetura, técnica visual de planejamento da forma. Então a gente não pode seguir esses conceitos aqui ao pé da letra, puro como é na psicologia, porque a gente não está lidando com os seres humanos para provocar sensações psicológicas deles puramente. A gente está produzindo espaço, a gente está fazendo construção e arquitetura e utilizando esses princípios de composição visual. Mas, por exemplo, pregnância para um gestaltista quando a forma é simples e já que ela é simples, ela é boa e é mais bela. Bom, eu acho que isso tem um pouco como Gestalt, é um princípio que nasce lá na Europa, lá na Alemanha, num momento de nazismo, numa busca da pureza, inclusive, do sangue. Eu acho que tinha um pouco desse nazismo arraigado nesses conceitos. Então, a minha leitura, por exemplo, de pregnância é uma outra que vai ver depois, quando eu falar de pregnância aplicada à projetação, lá na frente. Mas aí eles vejam dessa forma. Mas o conceito de unidade para a gente é importante. Para a gente entender se um conjunto está equilibrado, a gente vê os todos e vê se eles dialogam entre si. E isso eu vou manter lá quando a gente for estudando a unidade. Fechamento já vai estar muito relacionado com isso que eu acabei de falar para vocês. Ó. Vejam só, quando a gente observa uma imagem como essa, pergunto para vocês, o que vocês veem aqui? Uma palavra. O que vocês enxergam aqui em uma palavra? Um triângulo. Gente, olha, a maioria das pessoas vai ler um triângulo, mas vai ler um triângulo por fechamento. Por quê? Nosso cérebro tem tendência natural a procurar estruturas organizadas e controles. Não tem um triângulo desenhado aqui, vocês concordam? Tem o que o Miguel falou, tem 3 pac-mans. E a sobreposição dos pac-mans formam um triângulo. Mas foi nosso cérebro quem foi tendencionado a esse fechamento. O que vocês veem aqui? Em uma palavra, uma bola. Uma esfera. Em quê? Ok, ó. Só tem aqui no desenho espinhos. A esfera não tem. Mas a maioria de vocês preferiu enxergar a esfera. Por quê? Existe uma tendência natural do nosso cérebro a querer completar uma coisa que não foi feita. Então, gente, a gente induz a pessoa a buscar aquilo que ela está querendo através da forma também. Uma mamona, né? A estrutura está mais completa ainda, Miguel. Ela é meio sintética. O que vocês enxergam aqui, gente? Terceira ponte. Você enxerga o que, Miguel? Um negócio preso no chão, sei lá. Preso no chão. Daniel, você enxerga o que? Nossa, essa turma aqui tem comum. O pessoal aqui é diferente. Eu normalmente não sigo muita referência para essas leituras psicológicas. Sempre tem leitura diferente. Mas eu consegui ler que a maioria das pessoas respondem quando eu estou nessa aula. Já falaram que era o monstro do Acne. Não, falaram que é uma cobra. Pois é, parece do Acne. Só que ela está meio dentro d'água, né? Saindo, entrando. Só que não tem uma cobra aqui, tem um arco aqui, né? Tem um pedaço aqui e um outro pedaço cortado lá para o fundo.
mas as pessoas completam a cobra. O cérebro é induzido a buscar essa estruturação do todo. E as pessoas querem essa estruturação do todo. Quando todo mundo está presente, elas enxergam o vazio e elas vão lá querer complementar. É aí que a gente projeta uma coisa e o cliente olha assim, eu vou mudar. E aí a gente tem problemas na obra. Vamos voltar aqui. A gente ainda está preocupado ainda com o visual. O que vocês veem aqui em uma palavra? Quadrado. Mas não tem um quadrado desenhado aí, né? Gente, já. Agora, os mesmíssimos objetos, se fossem organizados de outra maneira, eles vão perder o resultado. Gente, querendo ou não, o que a gente faz como arquiteto é isto, é mudar a posição das formas e fazer com que as pessoas sintam ou não determinadas situações, ou elas compreendam determinadas percepções induzidas pelo que a gente faz pela forma. Obviamente que a gente está numa esfera ainda muito genérica. Coloca aquela mulher lá que é feia e não é bonita. Não, ainda não está nessa hora não, filho. Para de adiantar. Então, gente, o que eu estava explicando para vocês aqui, a gente está preocupado com aquelas coisas que são reflexo direto do que o olho da gente vê. Isso em um determinado momento aqui do nosso análise, do nosso estudo. Nós vamos partir para outras condições. Mas essa, por enquanto, é que a gente está preocupado. É a que se forma na percepção da luz. É aquela que nos interessa quando a gente ainda não fez uma análise cultural sobre o que é exposto à nossa visão. A nossa retina está trabalhando com a quantidade de percepções e a gente está reagindo a essas percepções. O que vocês estão enxergando aí nessas duas imagens? Essa primeira que tem mais rosa, ela está vibrando aí para vocês? Não, porque eu quero saber se eu estou enxergando a imagem parada, ou se alguns de vocês estão vendo isso aqui vibrando e outros estão vendo isso aqui girando. E chega isso, deixa eu crescer. Ela está movimentando? Eu não sei, talvez o cintilone seja melhor. Não. Essa daqui está parada. Bom, eu não vou forçar a barra, porque eu particularmente, eu tenho um olho degenerado, dói muito quando eu começo a ver isso aí girando e a tremer. Mas não há movimento, e a gente, pela forma como a gente organiza, a gente dá movimento aos objetos. Tá? E isso aí não é uma coisa que precisa estudar, não precisa aprender, não precisa ter cultura e não precisa ter treinamento prévio. É você expor e a pessoa vai sentir. Não tem questionamento sobre isso. Agora eu vou fazer um teste aqui com vocês, gente. Queria a concentração de vocês, ajuda. Não olhem para a tela agora, olhem para outra direção, sem ser a tela. Ok? E eu vou pedir para vocês agora focarem a visão de vocês nesse círculo verde que está no meio, esse círculo maior, tá? Na verdade, é um meio mais livre. Eu vou botar o círculo aqui, não virem por lá, pode puxar o olho, não tem problema. Só não virem olhar para outras pessoas que ela está fazendo. Olha só para mim a minha visão. Eu acho que é um pouco que eu começar a ver um anel de uma cor diferente vai se formando ao redor dele, ou não? Espero que ele vai rolar. Continua olhando. Quando começar a formar um anel ao redor dele, minha vida. Só é eu vejo, o resto não me interessa por enquanto. Tá? A forma de ver do meio. Tá mudando? Continua olhando para a bolinha verde, gente, não para. Não tá mudando nada ainda na percepção de vocês? Tá ficando rosa verde? Ah, no rosa tá mudando. Tipo forma assim que vai, não sei se o filme também. Não tira olhar de lá não, Miguel, senão você não vai sentir que a gente vai querer. Tá mudando? Não. Eu vou forçar a barra. Continua olhando. O que vocês estão vendo no lugar?
verde fora e rosa lá dentro. Você está olhando para tudo quanto é lugar, moço. Oi? Gente, então por aí, ó. O que eu fiz agora com você? Não, já passou o que eu queria. Esse experimento que eu fiz agora com vocês é uma demonstração, uma prova prática de que certas coisas a gente sente ou não sente sem que ninguém nos ensine. É uma percepção, às vezes, até biológica. Essa agora foi biológica. Não foi uma questão nem cerebral e nada. Foi uma questão de percepção a partir da retina. A maioria de nós tem tendência natural a não gostar de uma cor e de outra. Por exemplo, vermelho é uma quantidade grande. A maioria não gosta. Por que a maioria não gosta? Porque lá na nossa retina tem uma quantidade de receptores nervosos, lá no fundo, na nossa fóvea, de receptores vermelhos muito pequena. E essa quantidade que a gente tem faz com que a gente precise, ao ler algo que é vermelho, fazer com que nossas células trabalhem muito. Isso cansa a nossa percepção. O nosso cérebro não consegue dialogar bem com essa cor com tanta intensidade. Já dentro da nossa retina, nós temos uma quantidade de células muito grande que fazem leitura de azul. Então o azul vai tender a não nos cansar. Isso não é uma coisa que a gente ensina para ninguém. Expôs ao olhar, as pessoas percebem, e isso é comum à maioria das pessoas. Agora, percebam também que o nosso cérebro tem tendência natural a tentar compensar ou corrigir a nossa percepção com outras coisas. Quando a gente enxerga uma cor em grande quantidade e a nossa retina está cansada, ela sobrepõe aquela cor com a cor inversa, para que ele possa descansar. Então isso que vocês viram agora, de ficar olhando muito para o cor vermelho, e de repente o cérebro colocar verde, o Saulo viu azul, e é normal que o Saulo veja azul, acho que ele tem uma genética diferente, talvez porque ele é grandão assim, né? Ou de repente ele é que nem eu, tem algum problema no olho, mas enfim, a maioria de nós não tem a mesma quantidade de retina, de células na retina. Alguns têm mais da vermelha, outros têm mais da azul, outros mais da amarela. Nós temos uma média parecida, mas a gente nasce com uma quantidade diferente, morre com uma quantidade diferente, velho não tem a mesma quantidade de um novo, mulher necessariamente não tem a mesma quantidade que o homem. As mulheres têm a quantidade de células nervosas que percebem a cor maior do que o homem. Já a percepção de espaço, o homem tem maior do que a mulher, e isso dá diferenças de percepção entre os dois sexos. E isso faz com que a gente entenda as coisas simplesmente por uma reação biológica. É uma das análises que a gente tem na mão para fazer. E aí, eu coloco para vocês uma outra proposta baseada nessa teoria que a gente está vendo. Vejam só. Quando a gente pega esses princípios de organização da Gestalt, começa a ver a lógica dela, começa a ver onde que ela aparece na arquitetura, aí vai ver que organizar do jeito que os psicólogos colocaram lá, não vai se aplicar muito no planejamento do espaço visual. A gente precisa de uma lógica organizadora que faça com que a gente use isso mais na prática como elemento de criação de projeto. Qual é a minha proposta? Alguns conceitos que a gente vai ver lá, por exemplo, previdência, nós vamos ver basicamente como a gente já viu lá na Gestalt, só que eu vou entrar um pouco mais em detalhes, mas não exatamente a mesma coisa que eles colocam, tá? Mas a minha proposta é, eu fiz na época que eu estava estudando mestrado, uma leitura de vários autores de estética, de plástica, alguns da arquitetura, outros da arte, outros da filosofia, juntei um monte de conceitos. A minha interpretação, a maioria deles, gente, sempre falava de uma coisa maior que regia a organização visual ou o interesse visual das pessoas. E muitos deles chamavam isso ou de harmonia ou de unidade. E a gente vai entender na interpretação, na ótica que a gente vai conduzir para essa disciplina, que existem um objetivo geral prático maior, que é o que o arquiteto normalmente busca, a gente pode aplicar isso para os artistas também, que se chama unidade. O que é unidade? É a interação global de todas as características plásticas que uma obra pode ter. Quando você atinge essa unidade, você
Normalmente, você atingir princípios plásticos, que são objetivos final de uma organização visual para o arquiteto. E a gente vai organizar elas. Gente, eu poderia ter organizado outro princípio aqui para a forma do círculo, o eixo de capuchatamento, de acordo com a ótica de estudo. Mas na nossa ótica, eu estou pegando os princípios que são mais globais e jogando aqui para dentro. E eles são objetivos plásticos. E estou pegando tudo que é ferramenta de composição visual, ou seja, a maneira como a gente constrói um elemento para chegar num objetivo plástico. Eu estou jogando do lado de fora, estou chamando eles de ferramentas ou conceitos. Aqui, o princípio, é o objetivo final de toda a obra arquitetônica. Aqui do lado de fora são os conceitos que nos interessam. Aí a gente vai ver a gradabilidade. Eu vou pegar cada um desses conceitos e a gente vai ter uma aula extensa sobre cada um deles com exemplos. Vou fazer um resumo básico de uma leitura rapidinha que a gente tem sobre cada um deles, para depois começar a explicar um por um na aula, tá? A modernidade, como o grau de interação do todo das partes, formando uma composição compreendida como equilibrada pelo ser humano. A gradabilidade é a capacidade de se tornar aprazível a percepção visual, ou de ser entendido como agradável a nossa percepção. Pregnância como alguma coisa que tem o poder de ser fixado na mente, de ser bem assimilado, ou assimilado com facilidade. Equilíbrio, quando a gente entende que a disposição dos elementos, eles não dão a percepção de que nada precisa ser reorganizado, que as posições relativas estão estáveis e entendidas como agradáveis para a gente. Simbolismo, que é a parte subjetiva que não depende da apreciação visual somente. A gente precisa entender o significado daquilo e qual o comportamento daquilo na nossa vida mental, na nossa história psicológica e cultural. Clareza, quando uma ideia que está sendo transmitida consegue transmitir o âmago das suas informações, e quando aquele objetivo da informação ele é transmitido com objetividade. E a gente encerra aqui a parte de princípios. Vamos aqui para os conceitos plásticos. Peso, como elemento que distingue a percepção dos objetos para maior ou menor, fazendo com que a nossa atenção seja mais voltada para um determinado objeto. Proporção, uma relação de percepção de tamanho ou quantidade entre os elementos de uma composição. Continuidade, a leitura de sequências ou de ornamento ou composição formal contínua que estimula nossa percepção a observar o movimento dos elementos. Originalidade, escrito como um princípio que busca o grau de validade de um determinado elemento dentro de um contexto compositivo. Complexidade, como grau de elaboração da forma ou a quantidade de elementos que constitui aquela forma. Ritmo, como a repetição organizada baseada em algum princípio. Simplicidade, como a redução de princípios constituintes de uma composição, que vai dar como contrário da complexidade, ou seja, a menor quantidade de elementos ou o menor grau de elaboração existente na forma. Heraldismo está aqui no quadro como heraldismo, mas eu preferi chamar de iconismo, tá? Porque de acordo com o tempo, como ia evoluindo o meu estudo, ia mudando o nome. Mas vai ver uns 3 ou 4 nomes que eu vou colocar para vocês, quando eu entrar no detalhe, e a gente vai usar eles. Mas eu prefiro, por enquanto, que a gente chame isso de iconismo. Eu até esqueci de mudar aqui nesse slide. Semelhança, como o maior ou menor grau de assimilação e associação dos objetos a partir das suas características comuns constituintes, ou seja, quando existem características comuns entre os elementos. Proximidade, grau de afastamento ou maior afastamento ou menor afastamento entre as formas, fazendo com que a gente leia elas como conjuntos ou não. Fechamento, poder de indução de uma forma a ser completada pelo cérebro. Isso aqui é um pouco difícil de entender. Tensão, muitas pessoas interpretam como um super contraste, mas ele é, na verdade, um direcionamento da atenção formado por um elemento que abala a linearidade da composição.
E contraste, que são as diferenças notáveis de cor, tamanho, forma, disposição de um elemento, dando aos elementos de uma composição diferenças notáveis que fazem com que nós percebemos eles mais ou menos. Bom, gente, o que eu fiz aqui foi um resumão do que a gente vai nos próximos dias estudar de maneira separada, de maneira detalhada e com bastante exemplos, cada um dos princípios que vão ser levados em consideração no dia da apresentação do projeto de vocês. Como vocês já tiveram um resuminho rápido, já vai ficar gravado no vídeo, e você já tem a apostila que pode servir de referência, você já pode começar a fazer o trabalho de plástica, que é aquele trabalho que eu passei na aula passada, que é pesquisar dentre os arquitetos que estão na lista, que foi dado para vocês na aula passada, que está lá no meu site, quais das obras desses 5 arquitetos que vocês acham que tem peso, uso de peso, proporção, continuidade, originalidade, complexidade, etc. Vou reforçar para quem não estava na aula passada. Não é um trabalho difícil, mas é um trabalho demorado e cansativo, porque é muita coisa para procurar, e a lista de arquitetos é grande, e vocês foram orientados a procurar arquitetos que se pareçam com coisas que vocês pretendem executar no projeto de vocês, que eu vou cobrar no repertório visual de vocês durante a apresentação, tá? Então, por isso que se torna um pouco trabalhoso e demorado, porque vocês têm que selecionar quais que vocês querem, tá? Lá na frente, se você chegar à conclusão que você não quer usar como referência que você usar no trabalho, pode, vai ter a liberdade, mas por enquanto, se eu fosse vocês para ter menos trabalho, eu já usava os dois para uma coisa só, né? Porque fazer um trabalho para uma coisa e outra pesquisa para outra coisa, dá mais trabalho. Oi? Não tem a data ainda não de entrega, nem eu sei como é que eu vou cobrar. Vou dar um prazo bem grande, porque eu sei que é demorado, tá? Eu acho que eu vou cobrar no dia da prova, que aí fica bem extenso. Quando não rolar a prova, vocês têm tempo para fazer. Eu vou encerrar aqui, que a gente teve um resumão dos princípios, porque a gente vai entrar na próxima aula com cada um desses aqui, ok?